Eles procuram preencher a falta de significado neste mundo. Corações e proclamações. Nada poderia estar mais longe da verdade. Então vamos trazer a ruína para seus rituais patéticos, suas rotinas pífias. Procure-nos sobre os grandes obeliscos e descubra que não há um propósito verdadeiro. Cada um sabe de si. Opa, como que vocês estão? Vem aqui. Uma coisa que vocês provavelmente não sabem é que eu sou extremamente preconceituoso com seus likes. Bem, eu nunca exatamente toquei em um na minha vida, mas eu tinha a certeza absoluta que assim que eu tocasse... E bem, tem um certo motivo pra isso. Eu sei meu estilo de jogo e ele é com certeza hack and slash ou qualquer jogo onde a gameplay é um pouquinho mais rápida. Meio que um jogo onde o estilo de gameplay é um pouquinho mais lenta e meio que eu preciso de estratégias específicas pra vencer não parecia muito minha praia. Eu tinha certeza absoluta que assim que eu pegasse, eu com certeza largaria a mão na mesma hora. Porém, teve um jogo específico que eu decidi dar uma chance e acabou se tornando meu primeiro Souls-like. Dark Souls? Não. Bloodborne? Também não. Sekiro? Muito menos. Qualquer jogo da From Software? Bem, também não. O jogo que eu tô falando aqui em questão é um não tão conhecido. O nome dele é Mortal Shell. Em um mundo onde a humanidade acabou por descobrir a imortalidade e se fissurou totalmente por ela, vivemos agora em um mundo onde o conceito de humanidade se passa apenas por um simples detalhe. Não passamos agora de um simples resquício, um parasita, no qual agora procura seu propósito depois de toda essa destruição, passando por antigos templos, onde deuses falsos eram adorados. Deuses que não passavam de simples desculpas para que crueldades e sanguinolências fossem cometidas. O que somos? Apenas uma pobre criança, que não vê nada neste mundo, não temos nem sequer um propósito. Andando por aqui, não para salvar algo, não para ir atrás de algo, apenas para descobrir se que é o propósito, o motivo de termos nascido. Nossa, agora eu filosofei muito, não é? Lançado no ano de 2016, Mortal Shell foi desenvolvido pela Force Symmetry, uma empresa com cerca de 15 pessoas. A produção e a distribuição do jogo ficou a cargo da BlazTech. É um RPG de ação inspirado na série Dark Souls, conhecido por sua dificuldade e atmosfera sombria. O jogo foi lançado para PC, PlayStation, Xbox e etc. Nele você acompanhará uma criatura desconhecida, no qual o jogo apelida de Pobre Criança, um parasita sem propósito, no qual procura nessa imensidão de mundo que foi totalmente despedaçado pela ganância humana. Nele você encontrará 4 carcaças, no qual são de guerreiros, no qual foram mortos ou então esquecidos com o tempo. O jogo já se inicia em uma área extremamente desconhecida e estranha. Você não sabe onde está, nem por onde veio, não existe uma explicação para você estar ali. Você vai andando e aprendendo cada um dos tutoriais do jogo e aprendendo certas mecânicas. Uma das que o jogo mais vai pedir vai ser a mecânica de endurecimento. Uma mecânica no qual faz o personagem ficar totalmente parado e virado em pedra. E qualquer ataque que for desferido nele não sentirá efeito. Bem, de certa forma é quase que um parry, só que atrasado. E chegando ao fim dessa área, você se encontrará com Hadri, um homem extremamente desconhecido, porém que é extremamente forte, que vai lutar contra você. E bem, essa boss fight é meio que obrigatório que você perca. Porém, se você quiser, você pode só ganhar dele e ganhar uma conquista por isso. Parabéns. Ele é um boss até que interessante para início do jogo, mesmo que se você for um pouquinho mais apegado com seus likes, provavelmente que você vai dominar ele bem facilzinho. Mas basicamente ele tem mecânicas que dissoam entre ataques rápidos e ataques que são um pouquinho mais lentos. Ele também possui a mesma habilidade que você de usar endurecimento. Mas então é isso. Logo após isso, você é engolido por um peixe enorme e acaba parando em outro lugar totalmente desconhecido. Este local específico é Falgrim, um castelo em ruínas no qual é totalmente cercado por uma enorme floresta. Lá você encontrará 2 pessoas importantes, a irmã Genessa, no qual lhe oferecerá energia e também um ponto onde você possa renascer e restaurar sua energia. E junto a ele, uma criatura desconhecida, no qual é chamada de um Pai Obscuro, no qual irá fazer um pedido bem específico para você, para que você pegue os outros 3 parasitas no qual se encontra nos templos do jogo. A primeira coisa no qual eu percebi enquanto jogava Mortal Shell é o quanto que o mapa inicial é especificamente confuso. E bem, eu acho que tem um certo motivo para isso. Que bem,
O jogo é bastante curto no geral. Ele tem somente 3 áreas e se você pegar rápido, você consegue zerar ele no máximo meia hora se você der uma de speedrun. E bem, eu acho isso totalmente compreensível, porque não é o tipo de jogo no qual que tenta te prender em base nas horas, e sim um jogo que tenta te prender na base da exploração mesmo. Pelo mapa originário de Falgrim ser um pouquinho maior, você vai se perder bastante, encontrar vários mini-bosses e também ir à procura das carcaças, no qual se encontra em vários locais diferentes do mapa. Com o tempo é bem fácil dominar todo esse mapa de Falgrim e praticamente após a minha primeira jogada eu já sabia cada ponto específico onde ir para chegar nas dungeons e também para não me perder especificamente. Porém, isso se trata de uma questão de prática e sinceramente é ótimo. Um jogo que te pede para explorar mais ainda o mapa para que você fique perdido mesmo. E com essa perdição, acabe por confrontar vários dos desafios que o jogo apresenta. E bem, hora de falar especificamente dos inimigos do jogo e também aproveitar para dar uma pitadinha sobre o combate. Praticamente todas as áreas do jogo vão ser divididas por 3 tipos de inimigos. Os fraquinhos, os que são para servir de tanque e os que são para servir de atiradores. Os de atiradores vão ficar de longe, mas se você chegar perto deles, eles vão mudar para ataques corpo a corpo. Os pequenininhos são bem fracos, mas sua principal arma está na quantidade deles, já que vários deles podem se amontoar facilmente em você e você acabar se lascando por isso. E bem, o tanque não tem muito o que falar. O inimigo grande, dá muito dano, perde pouca vida, mas você acaba por tomar vantagem dele por ele ser um pouquinho mais lento que você. Junto a isso, o Falgrim também tem 2 mini-bosses específicos. Eles são as Grixas. Lobisomens enormes, no qual possui garras na mão e que apresentam certo grau de dificuldade. A maioria deles são meio que opcionais na campanha, ou ir pra cima dele para farmar pontos, ou então para pegar alguma melhoria que tá com ele. Somente um bem específico que vai aparecer um pouquinho mais pra frente da campanha, você vai ter que enfrentar obrigatoriamente para passar de área. Os Grixas possuem até que um moveset bastante interessante para um boss, mesmo contendo bastante problema em relação à repetição, já que, bem, é o estilo de boss que é bem fácil de você prever o moveset se você lutar por pelo menos 2 vezes seguidas com ele. Meio que na terceira vez eu já tinha conseguido derrotar ele facilmente. E bem, eu acho que esse é até que um problema um pouquinho recorrente no jogo. A maior parte dos inimigos possui um moveset até que bem simples demais. Porém, considerando o escopo desse game, por ser feito por uma equipe bastante pequena, é algo totalmente entendível. E as ideias originais que eles têm para cada um dos inimigos acabam por ser deixadas de lado pelas ideias originais dos inimigos, no qual são bastante bons. Desde design, a estilo de ataque, estilo de arma e etc. No geral, é um jogo bastante criativo em relação a isso. Não só quanto a mapas, mas principalmente, como eu falei, em relação aos inimigos. E agora quanto ao combate, eu sei que ele é totalmente geral de Dark Souls. Porém, eu nunca joguei Dark Souls na minha vida. Talvez um dia eu jogue. Mas, enquanto isso, a única referência que eu vou ter em relação a esse combate é a desse jogo. Então, bem, em relação a isso, é o que falei. Eu tenho muito preconceito com seus likes. Porém, parabéns, Mortal Shell. Você oficialmente acabou com esse preconceito. Não sei se por conta das mecânicas ou por conta das coisas originais desse jogo. Porém, eu simplesmente amo o combate desse jogo. E cada mecânica minuciosa dele. Agora, em relação às carcaças. O jogo irá oferecer 4 e mais uma, no qual vai ser extra de uma DLC. Primeiro teremos a carcaça básica. Basicamente, ela vai servir com um certo equilíbrio entre as outras carcaças. Bom nível de estamina e bom nível de vida. Outra será Solomon o Erudito, no qual possui um pouquinho menos de vida, porém bastante estamina, o que te permite dar bastante ataques. O terceiro é esse carinha aqui. Ele vai ter quase que nenhuma vida, porém ele vai ter muita, mas muita estamina. Praticamente perfeito caso você tenha dominado bastante o combate desse jogo. E o segundo foi bem que eu zerei até o final do jogo, que é Origin. É um personagem que é praticamente um tanque. Muita, mas muita vida mesmo. Porém só um pitiquinho de vida. E também você tem a opção de simplesmente meter o louco, que é basicamente você zerar o jogo todo sem carcaça, o que bem é totalmente possível, ainda ter uma conquista para isso. E sinceramente, boa sorte. E falando em zerar sem carcaça, sempre que você chega a zero nessa carcaça, você é automaticamente jogado para fora na carcaça, ficando apenas o parasita. Porém, ao chegar perto da carcaça, você consegue tocá-la e então recuperar toda a sua vida e estamina de volta. Porém, tem um certo probleminha. Enquanto você sair da carcaça, você está totalmente defeso ao mundo lá fora. Ou seja, se você levar um pouquinho de dano, quer dizer, na verdade, se você levar um único dano, você morre. O corpo sem carcaça possui uma extrema quantidade de estamina e bastante dano até. Porém, ele possui um nível bem pifiozinho de vida. Então, basicamente, você vai ter que ir na sorte para conseguir recuperar. E bem, boa sorte, né, em um local que está cheio de inimigos ou então de boss sedento por você. Porém, você vai ter
uma mecânica bastante específica que vai te ajudar com isso. E sinceramente vai te ajudar bastante com várias coisas no jogo. E se você dominar, você praticamente vai deixar ele fácil. O jogo que eu estou falando, bem, a mecânica de endurecimento. Praticamente todas as carcaças, e até o seu modo sem carcaça, vai ganhar um modo extra, no qual você consegue ficar parado e consegue ficar totalmente imune a ataques. Porém, se você receber esse modo automaticamente ser desativado. Você pode parar no ar e ativar o enrijecimento. Você pode ficar parado e ativar o enrijecimento. E todas as suas ações que você estava fazendo vão continuar depois você desativar ele. Uma mecânica bastante útil. Se você conseguir usar bem, você praticamente torna esse jogo obsoletamente fácil. Junto a isso, tem duas mecânicas específicas. A primeira é a mecânica de parry que tem no jogo. Após você conversar com o pai obscuro, ele vai te dar essa mecânica. Basicamente, dá um parry, você consegue dar algum ataque específico, que você vai liberando através da campanha. O primeiro tira certa quantidade de vida do inimigo e também a recupera a sua, sendo praticamente um modo bem específico do jogo, bastante útil para você regenerar o personagem. O segundo vai causar uma explosão. O terceiro vai fazer isso daqui, que eu não sei definir, e bem, vocês entenderam. São várias coisas diferentes que você pode fazer. E agora o outro é basicamente em relação às armas. O jogo vai te dar uma boa quantidade de armas, que vai combinar bastante com o estilo de personagem que você quer pegar. Vão ter armas que vão ser focadas em velocidade, outras focadas em dano e também em lentidão, e outras que são equilíbrio disso. Mas vai depender do que você quer, vai depender totalmente do seu estilo de jogo. O jogo junto a isso vai oferecer os ácidos de têmperas, são basicamente munições que você pode utilizar para dar um aprimoramento de dano na sua arma. Enquanto o outro vai servir especificamente para você acertar ataques especiais no personagem, que bem vai depender especificamente da arma que você está usando. E para conseguir cada uma dessas armas, você precisa ir para áreas específicas que ficam na entrada das cavernas. E em cada entrada específica vai ter esse livro aqui, que interage com ele, você vai ter que ir uma boss fight com o Hadley, que está usando essa arma. E bem, após você derrotar ele, você vai ganhar essa arma específica e é isso. Junto a isso, a gente vai ter a famosa balestra azuca, que é simplesmente uma balestra que é uma bazuca. Não tem muito o que explicar, ela é muito da hora de você atirar. Ela é muito lentinha, também meio inútil às vezes, não muitas vezes, mas sinceramente só pelo estilo já vale a pena. Junto a isso você vai ter uma pequena árvorezinha de habilidade que vai servir para evoluir suas carcaças e também armas específicas, como eu falei anteriormente. Pode te dar poderes bastante específicos, como por exemplo dar um chute da hora, que é um poder muito legal, não é? Ou então se jogar nos inimigos e dar dano em área. E também, quando você liberar todas as skills, você vai ganhar teletransporte pelas várias irmãs genessas do mapa que você já tiver liberado. O que bem, quando você chegar a certa parte da campanha vai acabar por ser bastante útil, na verdade. Porém é algo que você só vai liberar no final. Além disso, o jogo vai ter outras coisas, como por exemplo mercadores que vão poder te vender coisas, como por exemplo itens de cura e itens de aprimoramento. Tem uma, por exemplo, que fica bem escondida no canto do mapa, que sinceramente só descobri por causa de vídeo. Ela fica perto do templo infinito e ela vende aprimoramento para você melhorar o parry. Além de, claro, meu Gold gordinho aqui, que tem esse gato muito da hora que te dá conquista se você alisar ele. Ah, e tem a parte que o item mais raro desse jogo é simplesmente uma manga madura que fica no literal canto do mapa. E uma manga até que bem OPzinha, mas sinceramente eu não sei o motivo dela estar ali. Mas que se dane, isso daí é extremamente legal. Assim, eu esqueci de falar. Tem como tocar alaúde nesse jogo. Se você tocar perto dos inimigos, eles se juntam a você. E não só isso, se você tocar perto do sapo, você ganha uma skin nova. Bem algo bem doido, não é? Não só isso, tem como zerar um jogo em menos de 2 minutos se você chegar perto de um NPC aleatório, dar um pouquinho de comida e se juntar a ele. Vocês dois ficam tocando alaúde juntos até toda a eternidade. Eu simplesmente acho totalmente engraçado todo esse carisma que o jogo acaba tendo, esses detalhes. É o que eu digo no final das contas, eu nunca joguei um Dark Souls na minha vida, então não sei dizer exatamente quais mecânicas são originais desse jogo ou somente retiradas de Dark Souls. Bem, eu imagino algumas que são com certeza originais desses jogos, mas no geral é isso, eu não sei falar exatamente quais o jogo vai levar crédito por ter. Porém, algo que eu com certeza sei que esse jogo tirou de Dark Souls. Porém, eu elogio muito por ter feito muito bem, é o jeito específico que ele acaba por contar sua lore. As escrituras do jogo no qual acabam por contar a lore são encontradas em antigas gravuras estampadas na parede, normalmente bastante escondidas que você dificilmente vai acabar por encontrar que não seja vendo um tutorial no YouTube. Por exemplo, uma parte bastante interessante da lore se trata principalmente da origem de cada uma das carcaças. Por exemplo, Eredin,
que era um soldado traumatizado da guerra, no qual se arrepende das suas ações. Solomon, o homem que acabou por descobrir a imortalidade, e logo após isso acabou por se arrepender desta ação, percebendo os males que isso trouxe. Tiel, o homem do Templo das Cinzas, no qual havia todos os dias crueldades que eram feitas lá, mas não podia fazer nada. Harus, o vassalo, um homem no qual desempenhava o papel de um soldado, porém que fracassou miseravelmente em sua missão. Cada um possuindo uma origem bastante específica que é bastante legal em relação ao lore do jogo. Enquanto você explora toda a área, você vai acabar por cair em uma das dungeons. Bem, se for por mim, a primeira que eu caí foi exatamente uma das mais importantes para essa lore. Ela era o Templo das Cinzas, conhecida principalmente pela crueldade no qual acabava por cometer por lá, sendo responsável por vários dos sacrifícios, inclusive com o boss de lá, este cara aqui, sendo o principal executor dos mesmos. É um local totalmente quente, focado em fogo, várias cinzas por todo o local e vários inimigos que são extremamente bizarros, focado principalmente em danos relacionados também a fogo. É onde a dificuldade do jogo vai acabar por aumentar, e vários inimigos que não se baseiam mais naquele modelo simples de inimigo tanque e inimigo baixinho vão acabar por mudar, tendo vários inimigos focados em velocidade, mas que também acabam por causar um dano absurdamente grande a você. Muitas vezes com o parry nem acabando por funcionar neles. É basicamente com a dungeon, vários itens bons que você pode pegar, porém extremamente difícil de se explorar. E ao final dela você vai acabar por encontrar o boss. E bem, o que falar dele? Eu diria que praticamente que o boss mais fácil do jogo inteiro. Ele possui movesets bem simples de você acabar por pegar. E bem, após você derrotar ele, você vai liberar uma segunda forma. E meio que é dessa maneira que a maioria dos bosses desse jogo acaba por funcionar. Você o derrota e depois ele ganha uma segunda barra de vida extra, no qual vai acabar liberando movesets novos. E bem, em relação ao segundo, não tem muitas mudanças, ele só fica mais agressivo e vai ganhar um ataque novo, no qual ele joga corpos incendiados em você, que bem é bem fácil de desviar. Após a derrota dele, você acaba pegando os parasitas que estavam naquele templo, e após o retirar, toda a área mudada e os inimigos ficam extremamente difíceis. E bem, hora de falar sobre isso. Como Mortal Shell é um jogo de uma equipe pequena, um jeito que eles acharam para aumentar a dificuldade e também trazer algo novo é que sempre que você pega alguma dessas coisas, o mapa muda totalmente e fica extremamente mais perigoso, dificultando bastante a sua volta. E bem, ele acaba sendo infestado por esses inimigos aqui. Eles são extremamente rápidos, você vai ter que ficar desviando, senão eles vão conseguir atacar você mesmo que você esteja correndo deles. E bem, eles não param de te perseguir por nada, são extremamente difíceis mesmo. Além de, claro, darem danos de veneno. Após isso, você vai o entregar de volta ao Pai Obscuro. Ele vai te dar uma habilidade nova em relação ao seu parry. E bem, vai dependendo exatamente de qual ponto você vai acabar indo ao templo especificamente. Mas bom, após isso você pode ir novamente em outro templo. No caso, se for eu fui no calabouço. É um lugar extremamente difícil. E bem, sabe aqueles inimigos que eu te falei que não param de te perseguir por nada? Bem, tem de monte nesse lugar, além de vários outros que te causam um dano absurdo de veneno. E aqui você vai encontrar o primeiro e o único Grisha obrigatório do jogo, onde você precisa derrotar para conseguir passar para a próxima área. Bem, ele possui um moveset levemente difícil. Ele é bem fácil de se decorar tal como os outros Grishas, porém alguns ataques deles específicos que têm relação principalmente ao dano em área acabam por dificultar um pouco essa batalha, principalmente se você estiver na run sem carcaça, onde você não pode levar dano de jeito nenhum. Ele acaba sendo até que bastante desafiador, além de, claro, ter esse design que é extremamente foda, extremamente badass, que é totalmente correntado. Após derrotar ele, você vai liberar uma área nova da dungeon, que bem vai ser essa parte que é totalmente congelada, que bem fala principalmente do local onde é, que é uma religião nova que acabou por se criar em cima desse outro verme específico, no qual adorava, não era tão cruel quanto o Templo das Cinzas. E passando por diversos inimigos que bem, também são bastante difíceis.
Você vai acabar se contando com Tarsus, o primeiro Martim. Ele era alguém extremamente devoto a essa religião e um dos primeiros a ascender a ela. E bem, o que falar sobre ele? Eu acho que esse pai ele é o boss mais difícil do jogo, principalmente se você estiver fazendo a run sem carcaça. Porque bem, ele tem ataques que são bastante previsíveis, ele ataca muito rápido e tem aqueles famosos ataques que atacam principalmente em área, que acabam te causando certo dano. E bem, a segunda forma dele também não ajuda, porque o moveset dele muda totalmente após você derrotar ele, sendo agora ataques baseados principalmente em demorar para te atacar para você acabar por errar um parry. E bem, boa sorte, porque dessa vez até congelar esse molde te congela. Mas no geral é uma boss fight bastante divertido, e sinceramente eu acho que é uma das minhas favoritas, se não a melhor do jogo inteiro, pelo desafio que ele acabou me trazendo. E bem, você derrotou ele, pega de novo o parasita que tá ali e devolve pro pai obscuro. E acontece a mesma exata coisa, você vai ganhar um upgrade e é hora de ir para a última dungeon do jogo. Bem, teve um motivo bem específico para eu deixar o Templo Infinito por último. E o motivo é que ele é extremamente difícil. Meu Deus, o tanto de inimigo que é extremamente chato aí não tá no GB. Primeira coisa que você vai ter que fazer vai ser ativar 3 terminais específicos para conseguir abrir a comporta que vai te levar pro boss. Que bem, são um pouquinho difícil de você achar se você não tiver algum guia ou algo assim. Mas bem, logo após fazer isso você vai liberar essa porta. Meus amigos, se eu falava que você podia derrotar alguns dos inimigos para conseguir um pouquinho de tar e assim ao evoluir suas habilidades, meu parceiro, aqui não tem como, porque é muito inimigo enfileirado e o lugar que você vai ter que ir é muito longe. Ou seja, você vai ter que morrer. Se você morrer, você vai ter que voltar um caminho que é do caramba pra você ir. Então, boa sorte, porque basicamente parte das áreas aqui você vai ter que andar correndo pra você passar. Além de, claro, tem esses arqueiros malditos, que se eu falei que os arqueiros são muito complicados em algumas partes, meus amigos do Dessas partes são simplesmente infernais, eles simplesmente jogam metralhadora de flechas. Além de, claro, algumas partes bem específicas você tem que subir, que os cornos simplesmente estão no caminho, ou seja, você vai tentar bater em um, só que algum corno lá na PQP vai começar a atirar assim em você sem parar e você vai acabar morrendo por besteira. E bem, essa é a pior parte pra você acabar saindo da carcaça, fazer uma run sem carcaça. Porque bem, pensa se eu sair na carcaça, quando tem um arqueiro maldito te branqueando por trás pra te dar 1000 tiros diferentes. Chegando ao final do Templo do Infinito, você acaba encontrando vários livros que relatam mais ou menos a lore. Basicamente eram várias rebanhos de ovelhas que não sabiam seus lugares como tal. Porém acabam sendo apenas rebanhos sem personalidades, no qual acreditavam em escrituras que não tinham nada além de falácias falsas. Com isso a gente chega em Crucix, o cara que fundou essa religião, ele e seu irmão gêmeo. Bem, essa boss fight sinceramente eu acho bastante criativa, e sinceramente no modo sem carcaça um pouquinho infernal por um detalhe que eu vou falar daqui a pouco. Basicamente a mecânica dele vai ter esse cara grandão aqui, que é o corpo principal, ele vai carregar essa lança que vai dar ataques de perto. Porém, tem esse outro aqui que é o irmãozinho dele, que ele vai carregar uma balestra que atira que nem metralhadora. Se ele ficar longe de você, ou então você dá muito dano nele, ele vai entrar em um modo defensivo e começar a atirar em você. Meu amigo, nesse modo sem carcaça, onde você não pode levar dano, isso daqui é completamente infernal. E bem, sinceramente, eu acho ele bastante divertido, principalmente o segundo modo dele, que bem, o irmão dele acaba indo de F, e com isso você tem que lutar somente com ele, e os ataques dele ficam extremamente mais agressivos e fica totalmente baseados no corpo a corpo, em vez de corpo a corpo e também ataques à distância. E bem, após derrotado ele, você acaba por pegar a última parte. E sinceramente eu acho bem engraçado que o Templo do Infinito a parte mais muda depois que você pega o parasita, já que toda a área acaba sendo totalmente destruída e você só pode se locomover pelos teletransportes que tem na área. Além de, claro, ser a única área que não fica totalmente cheia daqueles bichos lá que te dá veneno. E sinceramente isso daí não melhora nem um pouco, porque o que fica cheio mesmo é desses arqueiros malditos que vão ficar atirando em você sem parar. Então, chegado ao Pai Obscuro, você entrega o último dos parasitas. Então ele acaba por se libertar.
E bem, quem era o pai obscuro afinal? Ele era irmão de Solomon, o erudito, a primeira pessoa por testar todo esse tais que acabaria por o tornar imortal, algo que o Solomon viu com desprezo, e foi um dos motivos por ter desprezado tanto essa pesquisa que acabou por levar à imortalidade. O irmão de Solomon acabou por consumir vários desses parasitas, acabando mudando totalmente sua forma e virando essa coisa extremamente bizarra. Solomon, vendo o poder que ele estava ganhando por isso, e toda a ganância que estava ocorrendo, acabou prendendo ele nessa masmorra. A gente acabou por libertá-lo. Ele nos desafia, a gente, uma criança, que agora está totalmente solta no mundo. Ele se pergunta por que eles tiveram que sofrer tanto, enquanto a gente está aqui, lutando e conseguindo superar tanto desses problemas. Então a gente começa a última boss fight desse jogo. It's all wrong. The visions have dissolved into darkness. There is no ascension. Only an endless abyss, growing deeper and deeper as I stretch my wings uselessly. I've fallen into a sea of shadows. I remember warmth and light, but even that is fading. The visions weren't for me. They were for you. Are you not meant for this blighted place after all? But why should you get to escape while the rest of us remain mired in this miserable pit? It's senseless, this injustice. If I can't ascend, neither will you. No one will. Se eu falei que cada boss fight seguia um estilo específico do jogo, no qual tinha duas vidas, a do Pai Obscuro, que agora é conhecido como o Liberto no jogo, acabou por fugir bastante desse paradigma, já que bem ele não tem esse negócio de vida extra, não. Ele é uma vida enorme, que acaba te dando vários ataques bem específicos, que acabam testando bastante suas habilidades. Tem ataque de parry, você só pode evitar desviando. Além de ser aquele famoso tipo de inimigo que acaba invocando bastante inimigos comuns, que bem, ao menos são parasitas como que você consegue derrotar com um golpe só, mas mesmo assim são extremamente irritantes, principalmente se você estiver jogando no modo sem carcaça. Além de, claro, ele ter vários ataques que são rápidos e muitos deles você não pode dar um simples parry, você tem que defender usando o modo enrijecer. É aquele tipo famoso inimigo que eu falei pra vocês, o qual possui ataques levemente lentos pra você acabar errando parte dos parries deles e torna ele bastante difícil. Eu sei que tem um bugzinho que você consegue derrotar ele até que bastante fácil, mas eu não consegui replicar ele de jeito nenhum. Provavelmente eu acho que eles devem ter consertado isso na edição que eu tô jogando. Porém é isso, ele é um boss muito, mas muito desafiador. Pra mim não é o melhor do jogo, muito pelo contrário. Porém eu acho bastante divertido jogar contra ele. Porém no modo sem carcaça é um negócio totalmente infernal, meu Deus do céu. O Obscuro, com toda a sua ganância, acabava por procurar a ascensão, se tornar um deus. Porém, ironicamente, aquele que acabou por ganhar a ascensão e seguir um plano superior foi o seu filho, alguém vindo de fora, que nem sabia o propósito de vida e que lutava contra tudo e todos só para descobrir a verdade de tudo que aconteceu. E bem, no final derrotamos o Pai Obscuro e ascendemos, indo para cima e assim terminando o Mortal Shell. O jogo possui bastante limitações por ser um jogo indie, tipo alguns bugs bizarros que aconteceram muitas vezes comigo na campanha. Porém é um jogo lindo, um jogo que possui um universo bastante interessante e que bem, tem uma sequência anunciada que, meu Deus do céu, tem como fazer finalização estilo Doom.
esse jogo parece incrível. Que no geral eu curti bastante e sinceramente abriu uma porta enorme pra mim pra explorar outros jogos que acabam por ser também Souls-like. Mortal Shell definitivamente é um dos meus jogos favoritos. E bem, com certeza é um jogo que merece Apocalyptic. Ora, vocês chegaram até aqui. Que bom, não é mesmo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like e ativar o sininho. Isso ajuda bastante, vai fazer que o canal cresça ainda mais, me motivando cada vez mais a trazer conteúdo bastante legal pra vocês. Bem, eu espero que curtam bastante o canal. Mas é isso, até a próxima e... Bueno, adiós, Master. O próximo vídeo do canal agora é de Devil May Cry 13, dessa vez eu juro.